Olá, eu sou psicanalista e eu estava assistindo o anime Blue Lock esses dias. Eu assisto animes ocasionalmente, assim, eu ainda gosto, mas é difícil achar alguma coisa legal. E eu me deparei com esse anime e aí tem um personagem que chama Bachira e eu achei ele muito legal, é o meu personagem favorito do anime. E ele não é o principal, mas ele tem umas características que são muito interessantes e o anime usa ele para explicar uma coisa que acontece meio que com todo mundo ali do anime. E caso você tenha assistido e não tenha entendido ou vá assistir, aqui é um spoiler muito leve da primeira temporada, é muito só uma coisa que já é evidente que precisa acontecer desde o primeiro episódio, que é uma transformação pessoal dos personagens. E o Bátira se refere a isso como monstro. Então eu estou aqui meio para explicar quais são os conceitos por trás do monstro em Blue Lock. Tá? E para isso a gente tem que entender alguns conceitos da teoria do Jung, que é na verdade a linha que eu pratico. Né? Eu sou psicanalista, mas eu não atuo na psicanálise, eu atuo na linha do Jung, que é diferente. E para isso, assim, a gente entender, o Bhatia, ele conversa com o Isagi, eu acho que é Isagi o personagem principal, que ele diz que ele tem um monstro dentro dele, e esse monstro diz para ele o que ele tem que fazer no jogo e tal. E aí, o que é esse monstro no fim das contas? O Jung, ele define que cada um de nós tem uma sombra, que é aquilo que a gente não traz para a luz do mundo, é por isso que chama de sombra, é aquilo que a gente mantém escondido. E às vezes é a inveja, é a raiva, é o egoísmo, né? Isso é trabalhado no Blue Lock. O egoísmo, você ser egoísta, você querer admitir que você quer ganhar, que você quer ser melhor que o outro. A sociedade diz pra gente, no geral, que isso é errado, isso é feio. Ah, não seja egoísta, divide suas coisas com o amiguinho. Ah, não faça isso. Seja uma pessoa mais legal, seja agradável, tal, essas coisas todas. A sociedade impõe pra gente esse tipo de coisa. Então, a gente acaba camuflando e fingindo que a gente não tem isso, a gente esconde isso do mundo, então isso vai para a nossa sombra. E às vezes o que acontece é que a gente começa a querer tanto se adequar ao mundo que a gente acaba escondendo isso da gente mesmo. Então essa sombra, ela fica muito escondida, tão escondida da gente, que a gente vai para o segundo conceito, que a gente começa a projetar essa sombra no outro. E às vezes a gente projeta isso de forma positiva ou negativa. Às vezes, no caso do Bate, ele projetava de uma forma positiva. Ele vê o Isagi jogando, ou o Urim e outros, e ele fala: esses caras têm um monstro também, e eu quero jogar com eles. E aí, ele não entende ali a princípio que essas características que ele está projetando nos outros, elas são dele, né? Quando tem um episódio lá na frente que mostra ali da infância dele, que todos os personagens principais vai ter em algum momento, vai ter esse flashback, mas quando conta dele, a mãe dele pergunta pra ele, né? Fala assim: ah, esse monstro ele joga bola exatamente do jeito que você gostaria de jogar, não é? E ele né? Ele é criancinha, ele fala assim: exatamente assim. E ele tá procurando essa outra pessoa que vai jogar bola igual o monstro, para que ele jogue com ele. Então, ele tem essa sombra, que é essa figura egoísta, que é até sobre-humano, né? Meio por isso que ele chama de monstro, que aí se for pegar na história, a gente tem, né, o Pelé, o Messi, que era chamado de alienígena, né? Por falar assim: um ET, esse cara não é humano, né? Ele não é humano, ele é um monstro, porque ele é tão bom, ele é tão acima da média que ele não pode ser humano, ele não pode ser uma pessoa normal, ele tem que ser um monstro. Então, o Bátira passa a enxergar esse monstro, só que ele não assume isso para ele. Ele tem essa sombra, ele tem essa vontade de ser esse cara, esse jogador que resolve, que faz tudo, que é decisivo, que ele não toca a bola para ninguém, que ele vai lá e ele faz o gol, e ele se sobressai acima de tudo. Só que a sociedade diz que você não pode ser assim, né? No futebol, principalmente, você tem que ser, é um jogo de equipe, é uma coisa
né, coletivo, não é só você tem que pensar no outro, você tem que prezar pelo bem maior. Então, ele passa a projetar isso em outras pessoas. E aí ele vê o monstro no outro, ele vê o monstro no Isagi, ele vê o monstro nos outros personagens. E eventualmente, lá na frente, onde ele vai alcançar a individuação dele. A individuação, no conceito de Jung, é você se tornar quem você realmente é. E você se torna quem você realmente é quando você integra a sua sombra a si mesmo. E é um momento onde ele está jogando contra o próprio Isagi, que ele entende que não é mais para ele depender do outro, que é ele que tem que ser. Então é uma hora onde ele fala: eu não posso mais ouvir o monstro, eu tenho que me tornar o monstro. Então ele introjeta a sombra, né? ele integra ela nele mesmo, que ela já é uma parte dele, só que era uma parte negligenciada, é uma parte que ele tinha entendido que não poderia ser ele, porque a sociedade não quer isso. Só que a proposta do Blue Lock é exatamente que a pessoa desperte essas características. Então, assim, dentro da ideia do anime, ali eles estão procurando essa pessoa que seja egoísta, essa pessoa que seja um monstro. E ali dentro é o local exato para o Bachara se tornar um monstro que ele sempre foi, que ele nasceu para ser. Então ele é essa junção do desejo de ser com a possibilidade de ser e com a permissão de ser. Então ele consegue se tornar ele mesmo. É lógico que esse é um processo que ali dentro, os principais, os mais fodas ali, todos eles em algum momento passaram, estão passando ou vão passar por isso. Você percebe no Isagi, você percebe no Rin, você percebe no contexto geral ali, os que são decisivos, os que são considerados os melhores, eles todos assumiram esse monstro, eles todos se tornaram esse monstro. Então é meio que esse conceito, assim, é bem interessante ver isso no anime, porque isso é explorado, embora eles não usem essas terminologias, né, da sombra, da projeção, da individuação, mas é muito bem trabalhado essa questão ali. É lógico, num contexto mais fantasioso, mas é muito bem trabalhado essa questão dentro do anime, é muito bem explorado. Existem outras características também que são muito bem feitas ali, questão do ego, né, de cada um e tal, mas é muito, muito bem feito isso, e eu espero que o anime continue nessa pegada. Eu não li o mangá, acabei de assistir a primeira temporada, estou esperando a segunda sair, mas caso você tenha visto e não tenha entendido o que era esse monstro que ele tinha, era essa questão, era uma parte dele que o mundo não permitia que fosse, porque dizia que era feio, errado, você não pode ser assim, você não pode ser esse egoísta, sabe, essa pessoa que não pensa no outro. Mas já no jogo contra o time V, quando ele faz o primeiro gol, é exatamente uma hora que o monstro dele se manifesta. É o primeiro momento ali que claramente o monstro dele se manifesta e ele começa a ser quem ele é. Que ele faz uma jogada que é extremamente absurda e ele sozinho, naquele momento, ele derrota o time mais forte de todos até então, sozinhos. Uma coisa que enquanto estavam no coletivo, eles não conseguiram fazer. Eles tomaram 3-0 como coletivo, e de repente o monstro dentro dele desperta e fala assim: cara, é agora que a gente tem que ser os mais fodas. E ele vai lá e faz. No primeiro episódio tem levemente isso também, quando ele vai atrás do Kira, mas no jogo contra o time V você vê essa manifestação muito forte ali, e lá na frente, quando ele joga contra o Itachi, isso finalmente se manifesta e você vê o momento onde ele introjeta a sombra e onde ele se torna um monstro de verdade. É muito legal. Eu nem sou fã de futebol, não gosto de futebol, assim, sei pouquíssimas coisas, só o que é da cultura pop como um todo, mas esse anime é uma joia, cara, sensacional, assim, para quem gosta desse lado mais psicológico, estratégico, e tomara que a segunda temporada seja muito boa. Espero que eu não tenha errado o nome dos personagens, porque eu não me ligo tanto assim mais em nome de personagem,
Mas o Bátira, cara, ele é foda, meu personagem favorito. E torçamos para que a segunda e terceira temporada que vier aí pela frente seja tão bom quanto foi a primeira. É isso aí. Valeu, tchau, tchau pra vocês.